A crise política interna do Brasil dominou a primeira viagem do presidente Jair Bolsonaro a um país da América do Sul. Durante as 48 horas em que esteve no Chile, Bolsonaro trocou recados principalmente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de EMRJ. O embate entre o Legislativo e o Executivo chegou até o pronunciamento oficial de Bolsonaro no Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. Ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera, para uma declaração sobre o encontro bilateral, Bolsonaro usou parte de seu tempo para falar da política interna no Brasil e dar recado ao Congresso Nacional. Ao mencionar a necessidade de aprovar a reforma da Previdência, Bolsonaro jogou o peso no colo dos deputados e senadores. A responsabilidade, no momento, está com o parlamento brasileiro. Eu confio na maioria dos parlamentares, que essa não é uma questão do governo Jair Bolsonaro, mas uma questão de Estado, declarou. Como presidente da Câmara, Rodrigo Maia é fundamental para a tramitação da reforma da Previdência na Casa. Nessa função, ele consegue dificultar ou dar celeridade ao processo. A proposta, por sugerir alteração na Constituição, precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares, em 2 turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. A tramitação começa pela Câmara, comandada por Maia. Em outro momento, Bolsonaro havia comparado a situação com Maia a um namoro. Você nunca teve uma namorada. E quando ela quis ir embora, o que você fez para ela voltar? Não conversou? Estou à disposição para conversar com Rodrigo Maia, sem problema nenhum. Um eventual conflito com a Venezuela também virou tema durante a viagem, após o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, afirmar a um jornal chileno que, de alguma maneira, seria necessário usar a força na Venezuela. Depois, ao ser questionado sobre o tema pela imprensa brasileira, recuou e disse que ninguém quer uma guerra. Rodrigo Maia foi perguntado sobre essa declaração em entrevista ao Estadão e afirmou que o Brasil não tem nem condições de segurar 24 horas de confronto com a Venezuela, já que, segundo ele, a estrutura das Forças Armadas do Brasil está desabastecida. Após a divulgação da fala de Maia, Bolsonaro disse: ele está desprestigiando as Forças Armadas dessa maneira. Ele falou isso mesmo. Nós não queremos guerra com ninguém. Em algum momento falei em guerra. Ele está completamente desinformado. Lamento e até perdoo Rodrigo Maia, pelo momento que ele está vivendo. Nos 2 dias em que Bolsonaro teve reuniões com Piñera, houve manifestações em ruas no centro da cidade contra o presidente brasileiro. Os manifestantes carregaram cartazes com mensagens como fascismo mata, Bolsonaro é racismo, Bolsonaro é misoginia. O presidente, contudo, disse a Piñera que foi muito bem recebido pela população no Chile, inclusive quando foi a um shopping em Santiago. Parecia até que estava no Brasil, disse. A presença de Bolsonaro em Santiago gerou discussão entre os chilenos antes mesmo da chegada do presidente brasileiro. Isso porque parlamentares da oposição recusaram o convite de Piñera para um almoço em homenagem a Bolsonaro no sábado. Antes de ir embora do Chile, Bolsonaro foi questionado sobre a opinião dele em relação ao ditador, por uma repórter estrangeira, e respondeu: o que eu penso de certas coisas eu falo no Brasil, aqui eu respeito o povo chileno. Uma polêmica que rondou a imagem de Pinochet após o fim de seu governo foi a revelação de contas mantidas secretamente em bancos no exterior. Enquanto investigava casos de lavagem de dinheiro, uma subcomissão do Senado do ZEUA acabou encontrando os valores mantidos pelo ex-general e sua família no Rigsbank, organização com sede em Washington e filiais em Londres. Pinochet e sua família mantinham, segundo o Senado americano, cerca de 8 milhões de dólares em contas na instituição. Os valores teriam sido depositados entre 1994 e 2002. Somado ao de outras contas em outros bancos estrangeiros, o valor subia para quase 15 milhões de dólares. A investigação revelou, em 2004, que Pinochet conseguira transferir, enquanto estava detido na Espanha, cerca de 1,6 milhão do total para uma conta no ZEUA. No ano passado,
a Suprema Corte chilena ordenou à família do ex-general que devolvesse aos cofres públicos parte dos valores, cerca de 5,1 milhões, de acordo com a sentença. Pera, acompanhado de Bolsonaro e de outros chefes de Estado da América do Sul, anunciaram a criação de um novo grupo de cooperação de países na América do Sul, o PROSUR, e assinaram um tratado. Embora ainda não haja muitos detalhes sobre o novo grupo, especialistas dizem que o contexto da criação dele indica que pode significar uma mudança na organização do eixo de poder na região. Isso porque o protagonismo tem ficado nas mãos do presidente chileno. O termo assinado em Santiago prevê, inclusive, que o Chile será, por um ano, presidente do grupo, durante a fase de implementação. O próximo país a presidir será o Paraguai. Pera disse que o PROSUR será um grupo sem ideologia e disse que respeitará as diversidades de cada país. Segundo ele, a intenção é ser um grupo menos burocrático e mais pragmático. A ideia é que a nova organização regional deixe para trás a Unasul, que ficou associada à era dos governos de esquerda na América Latina. Essa é uma forma de isolar ainda mais a Venezuela. Além de Pera e Bolsonaro, o documento foi assinado por Maurício Macri, Argentina, Ivan Duque, Colômbia, Mário Abdo Benítez, Paraguai, Martim Vizcarra, Peru, Lenin Moreno, Equador, e o embaixador da Guiana, George Talbot. Bolívia, Uruguai e Suriname enviaram representantes na condição de observadores e não assinaram o tratado. Segundo o governo chileno, eles podem assinar o termo em outro momento.